Bom dia, meu nome é Juliane, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática e hoje eu vim apresentar um pouco sobre o meu estágio curricular obrigatório 1. Eu faço parte do Polo de Itaió, Santa Catarina, e tenho como tutora a Francilene de Souza Pastor. Segundo o período que a gente está vivendo de pandemia, o estágio foi todo desenvolvido de forma virtual, preservando a saúde tanto minha como dos estudantes da escola a qual eu escolhi para estar realizando o meu estágio. Delimitação do tema e área de concentração. A área de concentração escolhida foi o ensino e aprendizagem da matemática, tendo como projeto de estação as metodologias e estratégias do ensino e da aprendizagem, tendo como projeto de extensão abstração, memorização e raciocínio com os jogos de tabuleiro, como produto virtual uma trilha pedagógica, e o tema central foi a utilização dos jogos no ensino da matemática. Todo esse trabalho ele teve como um tema central as dificuldades do ensino da matemática, a qual a gente pode até encontrar a citação do Alves, que eu descrevi no meu trabalho, onde ele se refere que o ambiente escolar, as escolas, a sala de aula, até mesmo os alunos, eles não são os mesmos mais de antigamente. E o ensino tradicional, ele precisa, em certos momentos, ser adaptado para a realidade da qual a gente está vivendo. E aqui surge o desafio para o professor de estar encontrando metodologias e estratégias de ensino para estar aplicando, fazendo com que os alunos eles se interessem mais pela sala de aula, fazendo com que eles consigam entender o conteúdo a ponto deles estar percebendo que é algo importante para o dia a dia. O projeto de extensão escolhido, no caso, foi a abstração memorização com o raciocínio com os jogos de tabuleiro. Então, os jogos de tabuleiro, eles podem ser uma forma de estar utilizando dentro da sala de aula para estar aplicando junto com os conteúdos, fazendo os alunos ficarem mais interessados. Afinal, o conteúdo só em si, a gente encontra muitos alunos reclamando que é algo que não vai ter onde eu aplicar na minha vida, eu não entendo. Então, às vezes, a aplicação dos jogos de tabuleiro façam com que eles fiquem mais interessados e possam ver a aplicação ali. Eles vão estar vendo algo aplicando o conteúdo. Segundo o Huizinga, segundo uma teoria, o jogo constitui uma preparação dos jovens para as tarefas sérias que mais tarde a vida deles exigirá. Segundo outra, trata-se de um exercício de autocontrole indispensável ao indivíduo. Outros veem o próprio jogo como um impulso nato a exercer uma certa faculdade, ou como um desejo de dominar e competir. Teorias ainda que a consideração da aberração, um escape para um impulso prejudiciais, um restaurador da energia desperdida por uma atividade unilateral, ou realização do desejo, ou uma ficção destinada a preservar o sentimento do valor pessoal. Ou seja, a gente já encontra os jogos da vida normal de cada um. Simplesmente da pessoa pequenininha brincando com carinho, com uma boneca, utilizando os jogos como uma forma de imitação dos adultos que estão ao seu redor, ou até jogos mais avançados que acabam se tornando até como uma profissão. Então, o jogo é algo que está presente na nossa vida. É algo que todos, em algum momento, já entraram em contato. E a sala de aula, ela é algo que ela pode estar fazendo essa ligação da vida real com os conteúdos. Muitas vezes falta essa conexão, fazendo que os alunos fiquem perdidos. Então, aqui a gente pode ver um pouco de citações onde faça que a gente perceba que os alunos podem ter uma certa vontade de estar querendo jogar, às vezes, um jogo que traga divisão, multiplicação, simplesmente ou por fato de competir, ou pelo fato do desejo. Então,
vários motivos possam fazer com que ele acabe ficando mais ansioso, às vezes está estudando esse conteúdo. Machado afirma que ao brincar a criança aprende a agir numa esfera mental estimulada pelas tendências internas, deixando de agir numa esfera visual externa, motivado pelos objetos externos. Ou seja, a gente vê muito das crianças, principalmente quando são bem pequenas, que elas acabam agindo de forma externa. Elas acabam vendo alguém fazer algo e elas vão no imitar. Porém, ao longo do tempo, nós mesmos paramos de agir de forma externa e começamos a agir de forma interna, fazendo nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. A brincadeira, por exemplo, os jogos, eles são um estímulo com que a criança desenvolva as tendências internas, porque se eu vou querer ganhar de você, eu não posso fazer a mesma coisa que você, então eu vou ter que agir por conta própria. E isso desenvolve também uma capacidade individual de cada um, e faz a capacidade individual de cada um e possa fazer com que vários estímulos da criança sejam despertados nessa hora. Intervenção pedagógica utilizando jogos. Aqui eu vou ler mais ou menos os objetivos específicos e gerais por trás da trilha de aprendizagem que eu acabei criando. O objetivo geral: aprimorar o conhecimento sobre a operação de divisor. Objetivos específicos: relembrar as regras básicas sobre a divisão, perceber a diferença entre os números primos e compostos, promover a interação com outros indivíduos para a realização da atividade, utilizar o jogo para gravar de forma mais facilmente o conteúdo apresentando, buscar melhorar a capacidade do raciocínio rápido, entre outros. Os quais objetivos eu quero que os alunos consigam estar adquirindo durante o estágio. A escola escolhida foi a Escola Estadual Básica Padre João Cominic. Ela possui 506 estudantes, 178 alunos no ensino fundamental ano iniciais, 196 em alunos no ensino fundamental anos finais e 134 alunos no ensino médio. Para a realização do meu estágio, eu acabei optando pelos alunos da sexta série, e os quais possuem em média 25 alunos por turno. São ao todo 40 funcionários, entre eles 29 professores, 17 efetivos e 12 ACTs, um diretor, um assessor de direção, 3 assistentes técnicos pedagógicos, um assistente de educação, 3 funcionários para serviços gerais da escola e 2 responsáveis pela cozinha. Intervenção pedagógica utilizando jogos. Eu vou falar um pouco mais sobre a dinâmica escolhida para a trilha pedagógica. Os materiais para a dinâmica: 2 indivíduos, marcadores diversos de 2 cores e o tabuleiro, que no caso possui a imagem aqui, com números distintos de 2 a 50. As regras para estar utilizando esta brincadeira. O primeiro jogador marca seu número com um X e o segundo jogador marca com uma bolinha. Pode ser utilizado marcadores coloridos também, em vez de X e a bolinha. O primeiro jogador escolhe um número, marcando com X. O segundo jogador marca com uma bolinha os divisores do último número marcado pelo adversário e mais um número. E assim segue o jogo. Ou seja, o primeiro jogador vai escolher um número, vai marcar uma com X. Em seguida, o próximo jogador marca todos os divisores e escolhe mais um número, que vai voltar para o primeiro jogador, daí tá colocando os divisores e marcar mais um número. Cada número poderá ser marcado uma única vez. Caso o jogador marque um número que não seja do divisor do anterior, sua vez é passada e não poderá marcar número após ter passado a sua vez. A partida termina quando todos os números são riscados ou marcados. Vence quem tiver maior número assinalado com seu símbolo.
Essa brincadeira, essa dinâmica tem como objetivo fazer com que eles acabem entendendo mais sobre o conteúdo de divisão e que eles consigam acabar focando mais no conteúdo, e na hora que eles precisem estar pensando mais rápido, utilizando o raciocínio lógico, eles consigam aprender o conteúdo de forma que eles não esqueçam amanhã, que fiquem na cabeça deles por mais tempo. Após a trilha pedagógica, eu utilizei 2 atividades. A primeira, o aluno vai estar escolhendo números da tabela, números de 2 a 6, e em sequência ele vai estar escolhendo os múltiplos desse número. Ou seja, ele vai escolher o 7, então os múltiplos vão ser o 7, o 14, o 21, o 28. Porém, quando eles escolherem os múltiplos, eles vão ter que acabar colocando os divisores de cada múltiplo. Por exemplo, o 14 seria colocado o 1, o 7, o 2 e o 14, que é um divisor dele mesmo. Essa seria uma atividade. A outra atividade são questões sobre a dinâmica, falando sobre os números primos, que no caso seriam jogadas possíveis dentro da brincadeira. Afinal, os números primos eles não podem ter divisores, então as questões fariam eles perceber a presença dos números primos. Por exemplo, eles escolherem o número 7, não vai ter nenhum divisor do 7, a não ser ele mesmo. Então, vai ser uma forma de eles estarem competindo e estarem também percebendo a presença do número primo e diferenciando eles dos números compostos. Para finalizar, tem essa citação da Mariana Moreno. A brincadeira faz parte da educação da criança, é quando ela desenvolve a imaginação e se abre para um novo mundo. Sendo assim, mesmo esse estágio ter sido bem desafiador e não conseguindo estar entrando em contato realmente direto com os alunos, foi algo muito gratificante que trouxe uma grande carga de conhecimento para mim e que vai estar auxiliando muito na minha futura profissão, quando eu estiver realmente dando aula. E fez perceber principalmente como é uma profissão desafiadora e a necessidade de você estar sempre buscando conhecimento e estar se atualizando. Então era isso, muito obrigada.